Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Reflexão e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como a sociedade protege as mulheres mesmo elas estando completamente erradas. Mas antes de entrar no assunto do vídeo, eu gostaria de lembrar os senhores para se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Bom, vamos ao assunto do vídeo e eu estou trazendo um caso real que ocorreu certa época da minha vida. Deixa eu dar um gole no café aqui. Bom, isso foi no ambiente de trabalho. Eu trabalhava com muitas mulheres. Ainda trabalho, na verdade. Um dos meus trabalhos, em um dos meus trabalhos, eu estou na, na presença delas boa parte do dia. Elas são a maioria. Bom, uma colega que era muito promíscua, que saía com vários homens no ambiente de trabalho e fora dele também, era casada na época. Não sei se ainda está casada, mas nessa ocasião, nessa época, ela estava casada e simplesmente o marido dela conseguiu clonar o seu telefone, né? E ele conseguiu verificar mensagens de WhatsApp e Instagram também. E conseguiu achar algumas traições. Ela não fazia segredo algum dos seus casos, no ambiente de trabalho, todo mundo percebia que ela estava traindo seu esposo, e ela falava abertamente que fez anteriormente, que continua fazendo e, na verdade, demonstrava completo desdém para com o seu parceiro. Detalhe que o seu parceiro tinha dois empregos e um extra para sustentar sua vida de luxo, né? Para sustentar, para atender aos caprichos da deusa Hera. Ela fazia com que ele sempre estivesse provendo mais e mais e mais, o escravizando com o fardo da performance, aquela cobrança exagerada que muitas delas fazem, mesmo que o cara esteja provendo o suficiente para a sobrevivência e o lazer da família. Elas querem sempre mais e mais e mais. Ela tinha esse perfil. Obviamente, senhores, eu não preciso nem falar que ela era extremamente narcisista, muito vaidosa e usava certas roupas provocantes, não usava nem sutiã. Muitas vezes ela usava o seu horário de almoço para poder estar dando para qualquer um em algum motel próximo ao local de trabalho. E ela literalmente fazia de qualquer forma. Inclusive, ela deixava claro que algumas vezes não usava preservativo, né, e corria o risco de engravidar, porque, obviamente, os caras não queriam nem saber, né? Eles jogavam leite dentro e foda-se. E certa vez estávamos na cozinha conversando e ela deixou bem claro que no dia anterior tinha transado com um cara no motel, o cara ejaculou dentro dela e, enfim, ela tomou banho no hotel, porém não fez digamos, a higiene completa do orifício, né, do seu balde de depósito seminal. E quando ela chegou em casa, o marido quis sexo e ela simplesmente fez sem nem tomar um banho, sem nem buscar fazer algum tipo de higiene. Ou seja, o cara literalmente bebeu seiva de outro homem. Por ela chamar muito a atenção de todo mundo pela sua beleza, pela sua por se vestir muito bem, apesar de às vezes de forma promíscua, de forma muito provocante, ela chamava muita atenção. E isso era como um crack para ela, né? Essa atenção excessiva a validava tanto que ela não conseguia sair de casa sem que ela estivesse 100% no seu auge da sua aparência. Claro que julgada por ela mesma, né? Então, questão de roupa, perfume, cabelo, tudo 100%. Ela era escrava da atenção, como a maioria delas é, na verdade. Poucas assumem, mas a maioria delas é escrava da atenção.
e ela sempre tinha alguma aventura para contar. Liberava qualquer tipo de orifício, fazia qualquer tipo de coisa, ela vivia as fortes emoções na forma mais visceral da expressão. Agora que eu já contextualizei um pouco sobre a personalidade dela e seu modus operandi, vamos voltar à questão da descoberta, né? Descoberta não, porque o cara já era casado com a mulher há anos, tinha uma filha com ela, já havia sido traído anteriormente, entendeu? Ela é de uma família muito conhecida da cidade, e o cara que comia ela também era muito conhecido na cidade, ou seja, o nome do cara já estava destruído em toda a cidade há anos. Ele já não tinha nenhum tipo de respeito. Porém, dessa vez ele insistiu em procurar, né? E quem procura acha. E ainda mais com aquela moça, ele ia achar com certeza. E eu estou rindo porque realmente eu penso que ele mereceu. Infelizmente, ele fez as escolhas erradas, porém, ele tinha consciência de com quem ele estava se relacionando. Ele mereceu, porque eu penso que a partir do momento que você sofreu a primeira vez com uma traição, uma exposição dessa, se você permanecer com a pessoa, você está se colocando em risco novamente e você merece passar por mais humilhação e mais e mais. Você é um desgraçado, você merece se fuder. Mas vamos ao dia fatídico. Próximo ao horário de almoço, ele entrou em contato com ela e falou: Amor, eu estou passando muito mal, estou em casa, preciso da sua ajuda aqui. Ela, prontamente, como uma boa esposa, foi ao encontro do seu amado. Agora, segundo ela, muita ênfase aqui, porque isso é apenas a versão dela. Segundo ela, foi o que ela contou no trabalho, então eu não posso ter isso como verdade. Jamais eu acreditaria 100% nas palavras de qualquer pessoa, porque eu sempre duvido. Segundo ela, assim que ela chegou em casa, ela abriu a porta, não encontrou o esposo, entrou na sala. Quando ela entrou, ela sentiu alguém agarrando por trás, colocando uma faca em seu pescoço, pedindo o celular. E era ele, obviamente. E chorando e xingando ela e falando que ele tinha visto as mensagens. Ele falou todos os nomes dos caras que comiam ela e falou é, o, o conteúdo, né, o teor da mensagem que ele havia visto neste dia, que era ela falando sobre o último encontro com o último comedor, e falando sobre putaria. E ele pegou o celular dela, falou para ela desbloquear. Detalhe, o celular que ele tinha comprado para ela, ele comprou para ela, ele foi junto com ela numa loja e comprou. iPhone, meu querido, iPhone. E acho que foi um dos mais recentes na época. É, para você ver o quanto ele merecia se fuder, esse desgraçado. Eu lembro que ele tinha dois empregos fixos, né? Porque um era presencial, o outro era de final de semana. E mesmo assim, ele fazia bicos por fora, né? Para complementar a renda, como se fosse necessário, né? Só para bancar os luxos dela. Cara, eu me divirto muito vendo essas coisas porque, na minha concepção, é muito merecido. Após ela ter entregue o celular, ele se apoderou do dispositivo e discutiu com ela, obviamente. Ele não devolveu o celular e falou para ela ir embora de casa. Obviamente vocês sabem de quem que a casa é, né? Eu não preciso nem fazer segredo, a casa é da mulher, obviamente. Nesse momento ela saiu de casa, né, sem chão, coitada delazinha, sem chão, desesperada, e foi em direção ao trabalho, porque ela tinha saído próximo ao horário de almoço e encontrou com um dos comedores dela. Ela foi contar o que aconteceu. E o cara simplesmente falou: Não, não, ei, não me envolva nisso, não. Você é casada. Detalhe que o cara também é casado, era casado na época, aí falou: Sai fora, mete o pé. Não,
Não me explana, não. Ela ficou puta, obviamente, porque ela esperava que alguém fosse comprar a briga dela, né? Principalmente quem come. Lê do engano. Quem compra briga de mulher assim é quem nunca comeu, é quem quer comer. E mais pra frente isso aconteceu, porque tem que ter um angina desgraçado, tem que ter um escravoceta doido pra comer a rodada, né? Que precisa comprar a briga de uma mulher que não é dele, mesmo estando casado e tendo família. São os malditos. Após ser desprezada pelo último comedor, o comedor da semana, ela se dirigiu ao trabalho. Estava eu lá muito tranquilo, trabalhando. Ela abre a porta e, nesse momento, nós não trabalhávamos mais no mesmo setor. Ela havia trocado de setor. Estava, em outro setor, porém no mesmo prédio. E ela abre a porta e pergunta, onde está uma colega nossa, que é, obviamente, quem vai acobertar a putaria, né? E puta protege puta. Sempre foi assim e sempre vai ser. Então ela foi atrás de acolhimento, pois era isso que ela merecia, segundo ela, e de acordo com seu pensamento, ela era apenas uma vítima das circunstâncias. Na cabeça desse tipo de gente, o que ocorre é que eles merecem viver como vivem e eles não merecem ser expostos quando erram. E o corno, eu não posso nem chamar de coitado, é corno maldito mesmo. O corno maldito tinha dito: vou contar pra todo mundo quem você é. Como se ninguém soubesse quem ela é. É um animal mesmo, né? Emocionado, homem emocionado é uma desgraça. Ela me perguntou onde estava a nossa colega e eu falei: deu uma saidinha, foi numa reunião, já volta. Ela entrou, ela só andava com o celular na mão, ela estava só com a agenda dela e um caderninho, uma cara de desespero. Eu pensei na hora, o cara descobriu alguma coisa. Eu já comecei a rir por dentro, porque eu acho maravilhoso isso, acho maravilhoso. Gente que faz merda se fudendo, cara, torna meu dia muito mais feliz. Foda-se, meu irmão. Você fez as suas escolhas, cada escolha é uma renúncia, e é assim que a vida funciona. Enfim, após eu ter falado isso, eu ter respondido ela, ela entrou na cozinha e falou: vou esperar aqui. Eu falei: não, tranquilo. E a cozinha tinha uma porta que separava, que a separava do ambiente de trabalho propriamente dito, né? Após 1 ou 2 minutos, a colega chega e eu falo: ó, fulana de tal tá aí na cozinha, quer falar com você. Ela é? O que ela tá fazendo aqui? Eu falei: não sei, vai lá falar com ela. Ela entrou, em seguida começou o festival de piranha no ambiente. Começaram a chegar todas as vagabundas, as putas, as promíscuas no ambiente. Falei: cara, vai começar o choro, vai começar o choro. E eu conseguia ouvir, né? Porque são ambientes pequenos e o som vaza. Eu tava me divertindo muito. Aí veio uma piranhona, uma vagabunda, que também traía o esposo, depois veio outra que traía o namorado. E a chefe geral do meu setor percebeu o movimento e falou: o que está acontecendo aqui? Que putaria é essa aqui? Falou comigo. Eu falei: cara, não sei, mas coisa boa não é. Todas as, as vagabundas estão aqui, e isso não é bom. Ela é uma mulher que tenta. Que ela, na verdade, ela não tem o mesmo perfil delas. Então isso incomoda muito ela. A presença desse perfil, desse tipo de mulher no ambiente de trabalho incomoda muito ela. Ela falou: não, vou acabar com isso aqui. Isso aqui não é galinheiro, não. Eu achei maravilhoso quando ela disse isso pra mim. E eu, nesse momento, dei uma gargalhada, porque é tão divertido que muitas vezes eu não consigo manter a Magic Pill e dou uma coringada. Como eu não tenho rabo preso e nem muita preocupação com, com, com retaliação, eu posso dar uma escaralhada de vez em quando. Aí eu dei uma gargalhada. Nesse momento, elas fizeram silêncio lá na cozinha, né? E ela falou assim, a chefe:
eu vou falar com o chefe geral agora. E ela subiu pro segundo andar para falar com o chefe geral. Aí eu já me divertindo muito com a situação, me levantei, quer saber, eu vou pegar um copo d'água na cozinha. Entrei na cozinha, tava lá, a pobre coitada, chorando, a outra defensora de puta acalentando-a, e outras duas prostitutas lá conversando, né? Todo mundo com cara de bunda. Eu falei, o que que foi, gente? Que cara é essa? Alguém morreu? Aí, aí todas elas, não, uma situação aqui complicada. Pô, o marido dela descobriu uma situação aí. Eu falei, complicado, hein? Complicado. E por dentro eu tava rindo já, mas eu tava com um sorriso no rosto, entendeu? Perceberam que eu tava me divertindo muito. Passaram-se alguns minutos e a defensora de puta foi atrás do chefe da pobre coitada, porque a pobre coitada queria falar com o chefe. Não sei o quê. E o chefe é um mangina desgraçado, aquele mangina que quer sempre estar de prontidão para defender qualquer tipo de mulher que ele acha que precisa de defesa, de proteção. Detalhe que ele é casado e tem filhos, ou seja, ele faz isso na verdade na intenção de se dar bem, né, de comer alguém. E ele veio, né, que ele parece que cheira cocaína, ele é muito acelerado. Não duvido que cheire, né, o dia inteiro, aquele animal, aquele boçal. E ele chegou desesperado, com os olhos arregalados, e eu lá no meu computador com um sorrisinho no rosto sarcástico. Ele entrou com a defensora de puta e depois eu soube que ele tem arma, né? Eu soube não, eu já sabia que ele tem arma, mas eu soube que a pobre coitada pediu ajuda. A ajuda seria, obviamente, ele pegar uma arma, colocar na cara do corno, né? E pegar o celular de volta. Porque ele falou: Você quer ajuda? Aí ela falou: Sim, quero ajuda. Mas me explica aí a situação. Ela explicou a situação. E ela falou o seguinte: Não, mas eu já fiz antes. Aí ele olhou pra ela, segundo a defensora de puta que me contou tudo depois, né? Porque assim que acabou a reunião das galinhas, ela veio conversar comigo. Porque eu sou meio que um cara que escuta muitos segredos de muitos lá no trabalho, homens ou mulheres. O pessoal confia bastante em mim. Isso é muito bom para mim porque isso fortalece muito meu networking. Então, sempre estão lembrando de mim, sempre estão querendo que eu participe de algo, de projetos e tal, porque eu sou muito confiável. E além disso, essas pessoas confiam em mim ao ponto de pedir que eu opine sobre suas questões pessoais e relacionadas ao trabalho também. Então, elas perguntam claramente, reflexão, o que que você me indica fazer nessa situação? E eu meio que direciono, ajudo literalmente. Então, quando alguém que está acima de você, na hierarquia, recorre aos seus conselhos, isso é muito importante. Isso quer dizer que você realmente é alguém de confiança. E quando você faz o correto, você direciona corretamente, eles sempre vão lembrar de você. Por isso que sempre que precisam de alguém para fazer um trabalho parecido com o meu, ou um trabalho que eles acham que eu dou conta por conta do meu networking e da minha confiança, eles me indicam. E quando as pessoas têm algum problema relacionado à política, a como ser político no trabalho, a como lidar com equipe, com colegas de trabalho, como lidar com certos perfis dentro da equipe, as pessoas me perguntam. Então, eu estou sempre dando um norte. É, e por isso eu fico sabendo de todas as merdas que acontecem. Aí ela veio e contou que ele olhou para a pobre coitada e disse: Pô, peraí. O cara colocou a faca no seu pescoço. Eu me ofereci para ajudar para pegar o seu celular de volta. Eu ia com a minha arma na sua casa, botar na cara do cara, sendo que você acabou de confirmar para mim que fez mesmo, que traiu mesmo e que fazia isso com frequência e que ele já havia descoberto isso antes. Não, não vou te ajudar não. Aí você também não se ajuda, né? Aí é foda. Aí eu não vou me meter nessa porra não. E saiu.
Tá vendo, senhores, como é importante os senhores conhecerem muito bem com quem que vocês se relacionam? A mulher colocou a vida do pai da filha dela, do esposo, em risco ao pedir que um outro cara fosse com uma arma ameaçá-lo. Então percebam o nível de narcisismo e de egocentrismo de algumas mulheres. Algumas eu digo a maioria, mas para chegar nesse ponto tem que ser muito ruim, tem que ser muito má. E agora vem a parte onde ela faz o que muitas mulheres fazem quando são expostas ou estão passando por uma separação. Ela falou que ele sempre, nesse momento, né, que era o momento da reunião das galinhas. Nisso, nesse meio tempo, a minha chefe estava lá em cima, né, conversando com o chefe geral, com o nosso chefe geral. Ela falou na reunião das galinhas que o homem sempre foi agressivo, que ele sempre a ameaçou, que ele sempre foi possessivo. E essa estratégia, né, de queimar a imagem do cara é muito comum quando a mulher separa. Ele sempre é ruim. Aí, quando eu soube disso, isso já no dia seguinte, né, eu soube que ela falou isso, eu soube pela protetora de galinhas, que estava cuidando dela, né, ajudando, coitada. Ela falou: "Ele me surpreendeu. Eu não sabia que ele era assim com a nossa colega". Aí eu falei: "Quem disse que ele era assim? Quem disse que ele era assim? Você acha realmente que um homem que tem 3 empregos para sustentar os luxos dela é violento? Se fosse violento, ela teria dito antes. Reflita sobre isso". Ela ficou com uma cara de bunda assim, olhando pro nada, perdida, com aquele olhar perdido de tipo: "Porra, será que ela tá mentindo?". Realmente não tem sentido ela ter queimado a imagem do cara. Isso não tem sentido. Eu sou muito provocador, né? Aí eu falei assim, cara, quem disse que isso é verdade? Quem disse que ele colocou alguma faca no pescoço dela? Quem disse? Vocês estão comprando briga de uma situação que vocês não têm ideia de como ocorreu de fato. Aí ela falou, não, mas nem a família dela tá do lado dela, a mãe dela tá desprezando ela. Eu falei, pois é, a mãe sabe a peça que tem. Ela, nossa, ela tá defendendo o cara, nem sabe se ele trai também. Eu falei, ué, mas até agora só existem provas de que ela trai, não ele. E ela, não, mas a mãe não faz isso, mãe acolhe mesmo que o filho esteja errado. Aí eu falei, não, 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 não. Mãe vagabunda acolhe, mãe piranha acolhe, mãe que incentiva o erro acolhe, mas a mãe correta e justa tenta corrigir, porque a filha dela é promíscua, porque ela criou mal, ela se arrepende muito, com certeza, ela se arrepende muito, por isso que ela não apoia esse comportamento da filha hoje em dia. Então, a mãe está tentando fazer o correto, que é não apoiar a vagabundagem. E nesse momento, eu vi na expressão dela o desagrado, isso me satisfaz tanto. Eu vi na expressão dela o desagrado, o descontentamento com a minha fala. Aí eu completei da seguinte forma: quando a mãe é piranha, quando a mãe é vagabunda, ela vai defender mesmo, mas quando a mãe busca fazer o correto, ela não defende, não, cara. Isso aí, essa história de que mãe defende de qualquer forma, filho que é vagabundo, filha que é vagabunda, isso pra mim não é mãe, não, cara. Isso é piranha, isso é vagabunda, isso é uma galinha. E ela se incomodou muito, ela ficou vermelha na hora, cara. E eu ria por dentro. E eu não me importava, como até hoje não me importo, é, é, se ela se ela passou as minhas falas para frente. É até melhor, eu até prefiro, porque sempre que eu falo algo, eu quero que se espalhe realmente. Quando eu coringo, eu quero que a minha fala ecoe mesmo pelo ambiente que eu estou e por onde eu passo. Eu não tô nem aí, meu irmão. Eu quero que se foda, entendeu? Eu posso me proteger muito bem de várias formas. Inclusive, senhores, aconselho os senhores a terem arma em casa, tá? Tenham arma em casa, pratiquem alguma luta, andem
alguma proteção na bolsa, né? Os senhores sabem do que eu estou falando, então protejam-se. E eu, mesmo antes de eu ter acesso a esse tipo de proteção, eu sempre fiz questão de que as minhas palavras ressoassem nos ouvidos dos desgraçados. E após isso, todo o ambiente de trabalho, todas as pessoas, a maioria na verdade, se comoveu com a história dela e simplesmente se esqueceram do fato dela ter sido pega traindo o cara, dela ter se esqueceram, né? Eles apagaram das suas memórias as putarias que ela fazia diariamente com o cara. E o cara se tornou o louco. Ele é o louco, ele a ameaçou de morte. Ele colocou uma faca no pescoço dela. Pra você ver como que é danoso o cara se relacionar com a mulher errada. O nome do cara foi pro lixo. O nome do cara foi pro lixo. Não sei é, o desenrolar da história, porque ainda tá rolando, né? Então foi. é, a história ainda não acabou, mas ela não levou isso para frente, não levou para a polícia, mas não é necessário. A partir do momento que você expõe uma situação dessa e inventa essa narrativa, não precisa de mais nada para que o homem esteja em maus lençóis, para que ele perca a sua honra, que ele já não tinha, né? Para que ele perca o seu nome e que, inclusive, ele possa vir a perder sua vida por conta de uma mentira. Aí eu pergunto para os senhores: ele não escolheu estar nessa situação a partir do momento que ele foi traído a primeira vez e perdoou?